Então, antes de falar do que eu vou falar nessa manhã, eu preciso dizer algumas coisas a vocês para nós não levarmos isso aqui para um caminho errado. Toda mensagem, toda pregação do Evangelho visa uma única coisa: exaltar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda mensagem que não for cristocêntrica, ela torna-se herege. Ela é uma mensagem contrária à palavra de Deus. Nossa função como pastor não é dar conselhos para a vida das pessoas, nossa função como pastor não é dizer sobre o seu casamento, nossa função como pastor não é dizer sobre os seus filhos, nossa função pastoral é pregar Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê seja salvo e possa fazer parte do número dos filhos de Deus. Você diz amém para mim? Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir, não é verdade? E ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos de forma abundante. Ora, uma vida abundante, ela passa por diferentes vertentes. Uma vida abundante não está estagnada, concentrada em apenas uma área da vida. Por exemplo, uma vida abundante não consiste em você ter muitos bens e ter a tristeza de ver os seus filhos perdidos, por exemplo. Uma vida abundante não consiste em você ser uma pessoa de muito renome, de muito poder, mas ter uma saúde muito deficiente. Eu estava dando um curso num lugar, certa vez, um curso bem restrito, na área que eu vou dizer para vocês daqui a pouco, e tinha um aluno que, quando terminou o curso, ele disse assim: eu gostaria de levar o senhor para jantar na nossa casa. Estávamos eu e a Ana, inclusive, e um menino muito rico, muito milionário. Uma das casas mais lindas que eu já tive a oportunidade assim, de ver, de entrar, de estar na casa. 6 mordomos servindo a gente de toda maneira, e quando nós entramos, o menino disse assim: o senhor aceita um vinho para jantar? Você vai escandalizar? Se escandalizar, você tem 2 problemas. Um é o de escandalizar e o outro de resolver seu escândalo. Aí eu falei para ele: claro que eu aceito. Aí ele foi e falou: que vinho que o senhor quer? Eu falei: o que você servir. Não, branco, rosa, tinto, da França. A adega do homem tinha 6.200 garrafas de vinho. Mas detalhe, ele foi lá pegar o vinho, veio, serviu, nós éramos 3 ou 4 pessoas, e eu disse assim: e a taça do senhor? Ele falou: não posso beber uma gota. Não posso beber uma gota de vinho, já tem 5 anos. Ele viajou o mundo colecionando os vinhos mais caros que ele podia. Teve um problema de saúde, não pode beber uma gota de nada que tiver álcool. Então, irmãos, presta bem atenção, nós estamos entre 2 verdades, que nós temos que ter cuidado para não confundi-las, mas nós temos que ter o mesmo cuidado para não ignorá-las. A pregação do Evangelho é para que você venha a Jesus de Nazaré, é verdade. Mas quantas pessoas você e eu conhecemos, que dizem que se encontraram com Jesus de Nazaré, mas que você não tem nenhuma admiração pela vida dessa pessoa, pelo estilo de vida que ele ou ela escolheu, pela forma com que se comportam, pela forma com que vivem. Quantos? Nós temos uma lista enorme. Então existe algo, sim, em que a palavra de Deus pode nos orientar a entendermos de que nada adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, mas também não adianta o homem dizer que é convertido a Jesus de Nazaré e viver de uma forma miserável em todos os aspectos da palavra aqui, esperando um dia para que na eternidade ele goze dos prazeres da vida vindoura, sendo que estes prazeres já estão disponíveis aos filhos de Deus, que compreenderam a mensagem do Evangelho, que se entregaram a Jesus de Nazaré e que agora pautam a sua vida por essa verdade. Está fazendo sentido para você? Bom, por que eu fiz essa introdução? Porque eu vou falar sobre dinheiro, eu vou falar sobre finanças. Porque parte de uma vida saudável é também nós termos um equilíbrio financeiro. Então, eu queria que você abrisse seu telefone, pegasse papel e caneta. Eu sou consultor financeiro há quase 30 anos, dei centenas de cursos, cuidei de centenas de empresas, de milhares de pessoas, de igrejas, de instituições, sempre fiz isso pro bono. Não há uma empresa ao redor do mundo, e eu já dei cursos da Europa à América Latina, que eu tenha cobrado um único centavo.
porque eu fiz isso como parte do meu desenvolvimento pastoral, para que as comunidades que eu lidasse com elas pudessem se estabelecer de forma melhor. Então isso aqui não é um coaching, por favor, não entenda assim. Mas eu estou lidando com pessoas que, em primeiro lugar, se você está aqui e a sua vida não é de Jesus, eu vou fazer um apelo para você agora, antes de eu começar a pregar o tema, o texto que eu vou usar. Isso aqui já é a pregação. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, faz isso aí agora. Ah, pastor, mas não estou muito emotivo, não. Bom, entregar a vida para Jesus não tem a ver com emoção, que você vai para o inferno se você não tiver Jesus no seu coração. Vale para você assim? Não. Você vai passar a eternidade perdido. Jesus te ama, morreu na cruz do Calvário por você, e Ele quer te dar uma vida que vale a pena ser vivida, em todos os aspectos. Então você pode fechar os seus olhos agora e dizer: Jesus, entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida, toma a minha vida nas tuas mãos, eu entrego a minha vida ao Senhor. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Agora, a partir desta base, eu quero então ensinar para vocês, porque a Bíblia tem 2.346 versículos que falam sobre dinheiro, sobre finanças. O Senhor Jesus falou mais sobre finanças, sobre economia, sobre dinheiro, do que qualquer outro assunto, exceto a vida eterna. Deve ter algo importante para a gente aprender. Nós sabemos que o dinheiro tem sido o centro da destruição de muitas vidas. Só para vocês saberem, nos Estados Unidos da América, mais pessoas se separam por crise financeira do que por infidelidade conjugal. Vocês acreditam nisso? Mais se separam por crise financeira do que infidelidade conjugal, porque a crise financeira coloca um estresse tão grande na família, começa um nível de briga, de desavenças tão grande, que os casamentos estão sendo destruídos, estão acabando. Então, como vocês estão falando de saúde total, o que adianta você ter uma saúde física? Nós temos homens e mulheres que são verdadeiros espelhos, esculturas físicas, mas tem a saúde emocional de um nenê, de uma criança. São homens que os bíceps são desse tamanho, mas a emoção é do tamanho de um grão de feijão. São pessoas que não sabem lidar com a vida, que não sabem interpretar suas próprias emoções, que não sabem lidar com os problemas, que não sabem cuidar da sua casa, que não conseguem sentar e discutir uma situação mais difícil. De que adianta você ter muito dinheiro e não ter relacionamento, ser uma pessoa solitária? Do que adianta você ter uma saúde emocional muito forte, muito equilibrada, mas não conseguir lidar com as suas finanças? Do que adianta você ter uma espiritualidade que você chama de contagiante, mas essa espiritualidade não vaza, não permeia outras áreas da sua vida? Então, saúde total é nós pensarmos que nós somos um corpo, nós temos um corpo, nós tem essa parte física, essa carcaça aí que nós estamos vendo, que nós temos que cuidar dela, porque nós estaremos nela por um tempo, Deus permita por muitas décadas, mas nós temos também uma parte espiritual e nós temos uma parte emocional. E quando vocês falam de saúde total, eu imagino que vocês estão abrangendo todas essas três áreas. Então, a mim, hoje, eu quero falar com vocês sobre uma parte que é a das finanças. Presta bem atenção, eu vou ler alguns versículos, mas agora 2 para servir de base. Descobri também, quem está dizendo isso é o escritor de Eclesiastes, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eclesiastes 3:13. Agora eu vou ler Eclesiastes 5:19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo e aceitar a sua sorte e ser feliz com o seu trabalho, isso é um presente de Deus. Você diz amém? Olha, se nós queremos ser saudáveis, nós temos que começar a desenvolver hábitos saudáveis. Por exemplo, se você ouviu o seu pastor falar aqui agora há pouco, se você quer ter um físico saudável, isso não vem por osmose, isso não vem por você ficar sentado lá assistindo televisão no sofá o dia inteiro comendo batata frita.
Isso vem por você desenvolver hábitos saudáveis. Você vai comer melhor, você vai eliminar da sua vida algum tipo de alimentação que não te faça bem, você vai tirar esse traseiro seu do sofá e vai fazer nem que seja uma caminhada, você vai andar de bicicleta, você vai exercitar, você vai tomar suplementos vitamínicos que você precisa, enfim, você vai desenvolver hábitos saudáveis para ter um melhor preparo físico. Se você quer ter as suas emoções mais saudáveis, você vai precisar aprender a lidar, desenvolver hábitos para isso, lidar com seus medos, conversar com alguém, abrir o seu coração para Deus e para as pessoas. Você vai começar a ser uma pessoa que reinterpreta a vida a partir do olhar de Deus e não do seu, enfim. Mas se você quiser ter uma vida espiritual saudável, você precisa desenvolver as disciplinas espirituais. Ninguém é crente sólido sem oração, sem leitura da Bíblia, sem período devocional, tempo que você para e fala com o seu Deus. Porque tem gente que diz assim, eu oro muito. Desculpa, mas não parece, porque você ora para acordar, Senhor, protege o dia aí, ó, livra do mal, os caras do caminho, ruim, ladrão, tira tudo daí. Aí você vai comer, você abençoa a comida de medo dela te envenenar, e você vai deitar e ora para ter uma boa noite de sono. Isso não é oração, isso é reza. Isso é quase uma macumba evangélica. Orar é parar. Senhor, sonda-me, me conhece, traz à tona, fala para Deus. Por que eu estou com vontade de matar aquela pessoa? Por que eu não consigo me relacionar com a minha mulher? O que acontece quando a gente começa a dialogar? Quais são os nossos problemas? Por que eu chego na igreja, meu coração está frio, está duro como uma pedra? E para ouvir Deus. Porque o Espírito de Deus vai falar com você. Abra a Bíblia, ninguém... Irmãos, nós somos o povo do livro. Sem a Bíblia nós não somos nada. Isso aqui não é um clube. Nós somos o povo de Deus, o nosso livro é a Bíblia. Então, sem hábitos corretos, nós não vamos ter uma vida espiritual saudável. Mas da mesma maneira, sem hábitos corretos, nós não vamos ter uma vida financeira saudável. Então eu vou tentar resumir aqui cursos que eu dou em 5, 6, 8 horas, 4, 5 dias seguidos, para deixar alguma coisa que pode te ajudar. Por que eu, como pastor, fui lidar com finanças? Quando eu fazia meu mestrado e posteriormente meu doutorado, eu comecei a trabalhar com comunidades carentes. E encontrar comunidades carentes que, por mais que eu dissesse, Jesus ama, vamos para frente, essas pessoas não tinham como se estruturar. Elas sabiam as verdades do Evangelho, mas elas continuavam vivendo uma vida hiper difícil financeiramente. Então eu comecei a me especializar em formas de ajudar essas famílias, famílias pobres. E ao longo desses 25 anos, eu tenho a alegria de ver gente que ficou milionário, eu tenho a alegria de ver cooperativas serem formadas, diversas sociedades serem estabelecidas, pessoas que tinham um potencial tremendo, mas não tinham recursos, pessoas que tinham muitos recursos, mas não tinham esse potencial, juntarem e se tornarem parceiros de negócios que levaram as pessoas muito para frente. E ao longo desses anos, eu fui desenvolvendo alguns conceitos que toda a igreja pode aplicar. Olha, eu não preciso saber se você é pobrezinho ou se você é milionário. Esses conceitos são aplicáveis na vida de um e de outro. E tem um detalhe, se você aplicar, eu tenho certeza que eu volto aqui daqui 1, 2, 3 anos e você vai me olhar nos olhos e vai dizer, pastor, mudou minha vida. Mudou minha vida. Está preparado para o primeiro? Então eu vou lá te ensinar. Lembra do texto que eu li? Se nós podemos comer, beber e usufruir da vida, isso é um presente de Deus. Se nós temos riquezas ou não, isso é um presente de Deus. Então você precisa entender e praticar que a fonte de tudo que nós temos ou somos vem do Senhor. Não está na força do braço. Nós temos que trabalhar, claro. Nós temos que correr, claro. Mas a nossa fonte é Deus. E eu vou explicar para você por que isso é importante. Porque o mundo de finanças é um mundo extremamente volúvel, volátil. Quem faz aplicações em bolsa de valores sabe, e eu trabalho com investidores, que a pessoa coloca lá R$100, $100, por exemplo, em uma determinada ação, e se as emoções dele não estiverem sob controle, ele vai perder os $100.
Mas são as minhas emoções que determinam se a bolsa sobe ou desce? Não, é porque você compra no momento que está em alta e quando ela começa a cair, você desespera e vende. As suas emoções te disseram, vou perder tudo, está na hora de vender. Se você tivesse deixado lá, ela teria voltado e você teria ganhado 3, 4, 5 vezes mais. Então, se você não tiver a sua confiança em Deus, esse mundo não oferece segurança, queridos. O Senhor prometeu que cuidaria de nós. Tendo muito ou tendo pouco, nossa confiança não está na conta bancária. E nem está na ausência do dinheiro que nós temos lá, também a nossa preocupação. Porque nós somos do Senhor e Ele vai cuidar de nós. Se você não entender isso, você não cria base, você não põe um fundamento que suportará as tempestades da vida, porque elas virão. Mas você vai dizer para você mesmo, o meu sustento vem do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. Tendo muito ou pouco, a minha vida está nas mãos do Senhor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Veja, Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18 dizem assim, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força vêm das minhas mãos que ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Dinheiro é a área mais perigosa da vida, mais sedutora. Há um livro chamado Dinheiro, Sexo e Poder, eu recomendo que você leia. A gente acha que a sexualidade, esse escritor trabalha as 3 áreas de maior fragilidade no ser humano, de maior sedução e de maior destruição. Mas o dinheiro seduz mais do que o sexo. Aliás, muito do sexo que nós temos aí hoje é em busca de dinheiro, seja um jovem ou uma jovem se entregando em situações que não deveriam para poder ter dinheiro, ou alguém que tem dinheiro pagando pela satisfação sexual. Então, quando esse texto nos diz isso, nós precisamos entender que pessoas abandonam famílias por dinheiro, pessoas vendem a sua fé por dinheiro, pastores traem a sua fé para arrancar dinheiro das pessoas. O dinheiro é sedutor, porque o dinheiro abre portas, o dinheiro seduz, o dinheiro te dá poder. O dinheiro transforma a gente feia em bonita. Verdade ou não? Irmãos, eu te desafio a fazer uma coisa, começa a olhar algumas das pessoas admiráveis, você fala, lindo. Tira o dinheiro daquela pessoa. Ele passaria por você no ponto de ônibus, você nem olharia para ele. Tem beleza nenhuma, é que você vê um cifrão do tamanho do mundo pregado nele. Então, o dinheiro tem esse poder, mas se nós dissermos, a minha confiança, e nós precisamos de dinheiro, e eu creio, a partir dessa manhã, Deus vai orientar vários de vocês em como melhorar essa área, mas nós não podemos dizer que a nossa vida é pautada pelo dinheiro, a nossa segurança está no Senhor. O seu dinheiro é para o seu prazer, mas o seu dinheiro é em primeiro lugar, lembrem-se disso, para trazer honra e glória para Deus. A maneira que ele vai trazer honra e glória para Deus, diversas, eu vou falar de uma delas daqui a pouco. Então nós temos uma pergunta a se fazer, eu preciso ganhar dinheiro, e aqui tem um padrão universal que está também na Bíblia, que eu não tenho tempo de discorrer com você. O seu dinheiro precisa ser ganho de forma lícita, de forma honesta, de forma correta, porque a própria palavra de Deus diz que se nós abençoarmos aquilo que Deus amaldiçoou, torna-se maldição. Você não pode ganhar o seu dinheiro trapaceando, fazendo aquilo que é contrário às Escrituras Sagradas e imaginar que uma oferta que você dá na igreja sara toda a ferida que está criada. Você não pode imaginar que um dinheiro que você dá na igreja consagra para Deus aquilo que é podre, aquilo que é estragado e aquilo que é pecaminoso. Portanto, nós precisamos entender que tudo que nós temos vem de Deus, e a forma com que nós vamos ganhar esse dinheiro precisa também honrar e louvar o nome do Senhor. Você diz amém? Bom, então vamos pensar agora como é que a gente honra a Deus com aquilo que nós temos. Eu vou te ensinar uma regra prática
que eu aplico nesses 25 anos em empresas. Eu administro a New Life financeiramente dessa maneira, mas diversas empresas. Você ganhou o seu dinheiro. 10% desse dinheiro não é seu. 10% desse dinheiro não é seu. Quer dizer, você pode espernear, gritar, falar o que você quiser. Ó, o pastor querendo meu dinheiro. Eu ensino isso em empresa de gente que não é crente. 10% não é seu. Você tem que fazer o bem. Quando a empresa não é cristã, eu digo, olha, você tem que fazer boas ações com 10% do seu dinheiro. Dá para quem você quiser. Orfanatos, gente que cuida de imigrantes, hospitais, faz o que você quiser. 10% para nós que somos cristãos. E eu estou falando do mínimo, não estou falando do máximo, você está me entendendo? Regra básica, 10% não é meu, é de Deus. 10% é meu, 80% é para eu viver. Vocês entenderam? 10%, como 10% é meu? Tem gente que não ganha nada, embora ganhe 10 mil reais por mês. E eu vou te dar um exemplo, eu estava falando semana passada numa conferência, e dentro dessa conferência tinha um encontro de empresários que pediram eu para falar. E eu falei. Acabou o encontro, veio um empresário, chegou perto de mim e falou, pastor, meu nome é fulano de tal. Queria te dizer uma coisa bem rápida. Eu ganho muito bem. Falei, parabéns. Ele falou, não dá os parabéns ainda não, porque eu recebi dia 10. Sei lá que dia que ele recebeu, acho que foi dia 10 mesmo. Eu estava lá 4 dias depois, estou aqui perdendo as contas. E ele disse assim, eu já não tenho nenhum centavo mais. E essa é uma história que eu ouço na Europa, aqui e em qualquer lugar do mundo que eu vou. Por que 10% não é seu? Você diz assim, eu ganho 10 mil reais. Você não ganha, você pega 10 mil reais e distribui para o aluguel, para a loja, para o supermercado, para a energia, para o cable, para o gás, para o carro, para tudo. Acabou, quanto sobrou para você? 0. Você está subsistindo, você está sobrevivendo. Quando você aplica uma regra simples como essa, 10% é de Deus, 10% é meu. É meu, vou comprar uma coisa que eu gosto, vou sair com a minha esposa para um jantar, vou assistir uma peça de teatro, vou juntar ele para fazer um passeio, vou, sei lá, fazer qualquer coisa. Esse é seu, porque você está aproveitando do seu dinheiro. E os outros 80% você vive. Nesses 80% precisa estar incluído um item. Economia. Ok? Estão me seguindo, gente? Eu tenho que ter cuidado para essa mensagem não ficar muito seca, mas eu preciso aproveitar esse momento. Vocês estão falando sobre saúde total, a sua saúde financeira é importante. Para você fazer isso, você precisa fazer um orçamento familiar. Ah, não, eu sei onde eu gasto meu dinheiro. Isso é o que eu mais escuto de gente quebrada. Não, sei direitinho onde que eu gasto, pastor. Sabe? Então, qual que é a dificuldade sua de botar no papel? Não, não precisa. Gente, finanças, economia, faz parte de um grupo de ciências chamada exata. 2 mais 2 é 4. Não vai dar 4,5, não vai dar 4,5, não vai dar 4,7. Mas eu não sei explicar para vocês, e é um curso que eu tenho dado há anos, chamado Psicologia do Dinheiro. Tem uma mágica nesse negócio. Olha o perigo que eu estou correndo aqui. Tem uma mágica nesse negócio. Às vezes, 2 e 2 não é 4. Como assim, pastor? Eu lido com pessoas que eu digo assim, vamos colocar no papel a sua economia? Não, não precisa. Aí eu vou insistindo, quando eu consigo colocar no papel, a situação financeira dessa pessoa muda. Não aumentou a quantidade que ganhava, não aumentou nada, mas o fato de você ter clareza, de você poder pôr o dedo, de você dizer, vou trabalhar nessa área, vou fazer cortes aqui, vou fazer investimentos acolá, muda a sua vida financeira. Então eu vou te dar um conselho, pega a sua esposa que está aí, porque orçamento não pode ser feito só pelo homem, nem só pela mulher. Se for casado, são os dois. Minha mulher não entende dinheiro, não interessa, ela é sua parceira de vida. Senta com ela, fala, meu bem, vamos escrever aqui. E façam isso o mais rápido possível. Amém, queridos? Jovens, as nossas escolas faltam um curso sobre educação financeira para o jovem. O jovem sai da escola, não sabe lidar com dinheiro, ele vai para o mercado de trabalho, ele não sabe lidar com dinheiro. Ele vai ganhar bem ou pouco, ele vai acabar com o dinheiro, porque ele não aprendeu a lidar. Honra o Senhor com a primícia da tua renda. Olha, eu vou ler para vocês, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Isso aqui
me ouçam agora. Agora eu vou precisar que você desconstrói essa ideia de pastor que você tem aí. Irmãos, generosidade faz bem. Há um estudo na Harvard University que mostra que generosidade melhora a condição emocional de vida. Ser generoso faz bem. E a Bíblia diz assim: a alma generosa prosperará. Generosidade muda a sua vida. Eu não tenho regra para te dar, eu só sei te falar que é bíblico, eu só sei te falar que é da experiência da vida. A alma generosa prospera. Você segura de tudo quanto é lado. Você já viu gente que você vai no restaurante com ele, aí ele fala assim: você tem um menino a mais do que eu, para você pagar a conta? Já viu gente? Não fala nada não, porque eu sei que tem aqui. Que é gente. Você vai no restaurante e fala assim: seu menino, ó, bebeu 2 cocas, o meu só bebeu 1. Já viu isso? O garçom está morrendo, coitado, de trabalhar. Você não tem coragem de largar R$1 para ele de gorjeta? Obrigado por você ter me atendido. É obrigação dele. Um dinheirinho para ele. Às vezes o cara atravessa a cidade para vir naquele restaurante para te servir. A alma generosa prospera, querido. Então, aplica isso na sua vida. Olha o que o texto diz. Honra a Deus. Olha, esquece esse negócio de pastor querendo tirar do seu dinheiro. Eu sei que tem muita gente por aí que ensina, dízimo é do Velho Testamento, não tem que estar mais disso. Deixa eu te explicar uma coisa, e olha que eu estudei a Bíblia academicamente 16 anos. Então eu vou invocar uma coisa que eu não faço. Eu conheço, a Bíblia como livro, eu conheço. Quem fala, presta atenção, que o dízimo é veterotestamentário, você está correndo um risco que você não imagina. Porque você está certo. No Velho Testamento, a ordenança de Deus é 10%. Mas no Novo Testamento, a ordenança de Deus é tudo! Eu troco 10% por tudo, qualquer hora, queridos. Então, se você for invocar essa coisa, que é do Velho Testamento, você está certo, larga isso para lá, comece a entregar tudo que você tem. Porque tudo que você tem pertence ao Senhor. Mas eu posso dizer uma coisa: Deus não quer nada seu e nem meu. Irmãos, deixa eu te falar, não tem banco no céu. Tem uns pastores atacados por aí, que eles dizem o seguinte: invista no céu. No céu não tem bolsa de valores, no céu não tem ações, no céu não tem banco. Você não está depositando no céu, você está depositando na comunidade da graça, nós vamos torrar o seu dinheiro. Claro! Isso é mundano? Não, isso é celestial, isso é divino, porque nós vamos usar o seu dinheiro e cuidar de crianças, nós vamos usar o nosso dinheiro e cuidar desse prédio onde você está sentado, nós vamos usar o seu e o meu dinheiro e nós vamos enviar missionários, nós vamos usar o nosso dinheiro e nós vamos instituir ações de cuidar da sociedade, de atingir pessoas carentes. Isso é céu na terra. Não tem banco no céu, desencana dessa ideia. Então também não vou dar, é porque você é um filho do capeta. Você está dominado por essa ideia que eu vou falar daqui a pouco. Irmãos, pensa comigo. Pensa comigo. Bom, isso é um costume nosso lá. Talvez você não tenha aqui. Você vai num restaurante. O garçom é aquele cara espetacular. Você pede uma água, ele fala assim: o senhor quer um limãozinho de lado, uma coisinha, tal. O cara te atende. Precisa ter uma norma, uma lei dizendo assim: dá R$1 a mais para esse cara? Não, isso é generosidade, isso é prazer. Seu filho estuda numa escola maravilhosa, pública, se é que tem ainda, né? Mas maravilhosa, professores simples. Eu sou professor por formação, professor não ganha nada em nenhum lugar do mundo, irmãos. Quem é professor aqui sabe disso. Eu venho de uma família de professores, minha mãe foi professora, delegada de ensino, tudo que podia ser na área de pedagogia. Ganhava mixaria, minha mãe, a vida inteira. Mas seu filho está lá, aí tem um dia que tem um negocinho na escola, vamos juntar os recursos para a gente poder, sei lá, fazer uma festinha. Precisa ter uma lei que fala que se você não contribuir, seu filho não pode ir na aula? Não, você tem que pensar assim: essa escola dá para o meu filho, essa escola abençoa meu filho, essa professora se dá, se entrega, está aqui a minha participação, pequena ou grande. Irmãos, igreja não precisa ameaçar ninguém com gafanhoto, com não sei o que, essa besteiraiada danada. Você está aqui, veja, isso aqui é a sua comunidade de fé?
Se você está visitando, está tudo certo aí com você, mas você tem que ter uma. Então vale para você também. Se isso aqui é a minha comunidade de fé, eu quero me entregar nessa comunidade de fé, física e financeiramente. Tem dom, olha, tem gente que fala assim, vou dar dinheiro só para cuidar de criança. Não, criança precisa de dinheiro, mas precisa de mão, precisa de braço também. Então você tem que se voluntariar. Você não sai pela tangente pelo dinheiro, não. Mas você doa, porque você acredita nisso que está aqui. Você acredita no que vocês juntos estão fazendo. Só que a mágica, entre aspas, por falta de uma palavra melhor, nós estamos sendo generosos aqui, Deus cuida da gente. Deus abre portas. Eu vejo gente que fala assim, sou crente há 20, 30 anos, não tem nada. Aí eu começo a conversar com a pessoa, lá dentro eu falo assim, não tem mesmo não. Não tem. Porque a pessoa é dura, é avarenta. Não é? Então eu vou te dar mais um princípio por causa do meu tempo. Eu quero terminar com 40 minutos aqui. Evite 2 males que destroem a vida de uma pessoa. Provérbios 6,6 diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olhe para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. E aí Provérbios 21:20 diz, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Quais são os 2 males? O primeiro chama-se avareza. Agora eu vou te falar uma coisa sobre a avareza. Eu estou falando rápido pelo tempo, vai anotando aí. Procura lá no Apocalipse, no final do livro, quando fala quem ficará fora da cidade santa. Quem ficará fora? Aí a gente pensa, vai ficar, a gente decora, né? Vai ficar os mentirosos, os efeminados, os isso e aquilo. Procura lá ver se o avarento não está lá também. Porque o avarento é dominado por uma entidade, ele deveria ser exorcizado, todo avarento. O Senhor Jesus disse isso, vocês não podem servir a 2 senhores. Ou vocês vão servir um ou outro bem e tal, mas quais são os 2 senhores? Deus ou Mamon? Quem era Mamon? Uma entidade espiritual pagã. A pessoa que é avarenta está possessa. Possessa. Ela não está só possessa espiritualmente, ela está possessa. Ela não é avarenta só de dinheiro, ela é ávara de si próprio. O avarento vai no restaurante, começa a olhar o cardápio, aí ele fala assim, pãozinho com manteiga tá bom, né? Já viu isso? Não. O avarento não consegue se dar prazer. Ele é avaro contra ele mesmo. E tem gente que é avarento de abraço. Já viu gente que abraça mal abraçado? É ruim demais. O Ronaldo está falando que apertar. Eu tenho ódio de quem me abraça, que é a mãozinha mole passando assim nas costas. Ou abraça ou não abraça, está tudo certo. Tem gente que é avaro de aperto de mão. Já viu? Pegou na mão da pessoa, parece que ela está morta. Até a gastura. Nem apertar, nem fechar sua mão e fecha. Irmãos, tem gente que briga por causa de moedas. Faz inimizades. Avarento. O avarento nunca tem nada. A Bíblia diz que ele luta e escorre pelos dedos. E sabe de uma coisa, avarento? Você só tem essa vida para viver. Então nós temos 2 males. Um é a avareza e o outro é o imediatismo. O imediatismo é aquele que nunca pensa que vai viver amanhã. Vou gastar tudo hoje. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Só que ele vive amanhã. Ele vive depois de amanhã. Ele vive lá para frente. Eu estava falando com o pastor Ronaldo ontem. Uma das coisas que eu mais encontro na minha vida é quem acha que vai morrer cedo. Eu não disse essas palavras para ele, mas ele vai se lembrar agora do que eu falei. Gente que não planeja para envelhecer. Eu poderia ficar com vocês uma tarde ensinando vocês a planejar para o envelhecimento. Porque a vida nossa é um besterol com relação à aposentadoria. Deixa eu roubar 2 minutos do seu tempo e eu vou jogar um princípio na sua mente para você trabalhar depois. Qual que é o princípio da aposentadoria? Que a gente gasta os melhores momentos da nossa juventude juntando para quando ficar velho. É verdade ou não? Tá bom. Então veja se faz sentido o que eu vou falar. Você tem 30 anos de idade, sua esposa tem 30, vocês estão casados, se amam. Meu bem, vamos passar 10 dias, sei lá do que vocês gostam, na praia.
ou nas montanhas. Vamos esquiar, sei lá o que você vai fazer. Não, meu bem, temos que juntar para a aposentadoria, e lá nós vamos. Ok, vamos dar um pulo de 35 anos? Você chegou em 65, você e ela, mesma idade. Está lá na casa, meu bem, vamos para a praia? Você olha para ela, fala assim, vamos. Aí ela fala assim, vou comprar um biquíni novo. Você fala, não, pega um short e uma camiseta mesmo, tá bom? Vai dar insolação, vai te queimar. Todo respeito a todo mundo, eu também estou envelhecendo. A Ana está envelhecendo, todo respeito. Vamos para a montanha, não sobe, dá um ataque cardíaco. Subi agora o Monte Sinai. 80 pessoas, avisei a mulherada, falei, gente, o negócio é pesado. Foi ficando pelo caminho. Juntou a vida inteira. A irmãzinha ali deu show, parabéns, que andou lá. Mas, irmãos, esse conceito de aposentadoria, para mim, é o mais furado do mundo. Você gasta o melhor da sua vida. Primeiro, você não sabe se vai chegar lá. Segundo, se chegar, chegou metade de você só, o resto ficou pela vida. Então, o que eu proponho? Mini aposentadoria, mas não posso falar disso agora. Então, vamos voltar ao que eu estou dizendo aqui para você. O imediatista precisa pensar que se a vida te favorecer, se Deus te der longevidade, você precisa de sustento quando você ficar mais velho. Então, nós precisamos de encontrar equilíbrio entre ganho, economia e investimento. Esse é o tripé da saúde financeira. Ganho, economia e investimento. De modo que eu vou vivendo a vida o melhor que eu posso, consciente de que se Deus me conceder tempo para viver, eu vou precisar de recursos lá, então eu vou vivendo agora como se não existisse amanhã, mas eu vou me preparando como se eu fosse viver um longo tempo. Entenderam o que eu estou falando? Então, a pessoa passa na porta, vou falar de novo do restaurante, parece até que eu estou com fome, né? Não estou não. Passa na porta do restaurante, fala, um dia eu vou comer nesse restaurante. Vou juntar dinheiro, quando eu aposentar eu venho comer aqui. Você vai comer lá, tudo que você comer faz mal para você. Está pesado aqui no meu estômago. Não posso mais, tem pressão alta, tem sauna. Aí vai aquela meleca que vocês sabem. Então viva com coerência. Agora, irmãos, deixa eu te dizer, sabe por que nós podemos ocupar o púlpito de uma igreja? Eu vou encerrar agora com isso e falar sobre isso aqui. É porque isso aqui tem a ver com vida com Deus. O Senhor Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham uma vida abundante. Ter uma vida financeira equilibrada faz parte disso. Olha o que diz Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios também, Salmo 37, 5 diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Provérbios, capítulo de número 3, diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, e isso será saúde para o seu corpo e refrigério para a sua alma. Então, por causa do tempo que encerrou, eu quero fazer um apelo a você. Eu não conheço a grande maioria de vocês, tem alguns amigos aqui que eu vejo repetidas vezes, mas hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, querido. Se você tiver um mês para viver, hoje é o primeiro dia. Se você tiver 10 anos para viver, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. E eu posso olhar cada um de vocês nos olhos e dizer que tem tempo de mudar essas situações na sua vida. Você pode aprender a ser generoso. Hoje, dizer a partir de hoje, eu serei uma pessoa generosa. Generosa com o meu tempo, generosa com a minha capacidade, generosa com os meus recursos financeiros. Eu serei uma pessoa generosa. Se você tem ou não tem honrado a Deus com os seus bens, você pode dizer, a partir de hoje eu vou fazer isso. Se você não tem um planejamento financeiro, você pode dizer, a partir de hoje eu vou fazer isso. Amém? Se você não está economizando e investindo o seu dinheiro, você pode dizer, a partir de hoje eu vou fazer isso. Então, que apelo que eu queria fazer? Eu já fiz o apelo no início do culto para você aceitar Jesus. Mas antes, me ouça até o final. Você não precisa ficar de pé para me alegrar, você não precisa ficar de pé para impressionar as pessoas aqui.
Eu creio que quando o Espírito de Deus age, a nossa consciência é despertada e nada nos impede de responder à voz de Deus. Eu queria muito voltar nessa igreja daqui a alguns anos, se eu for convidado novamente, e saber que vocês estão melhores, que vocês tomaram decisões. Quem entendeu o que eu falei aqui nessa manhã, dá um sinal com a mão para mim. Ok, maravilhoso. Quem entende que precisa mudar alguma coisa na sua vida financeira, dá um sinal com a mão para mim, em qualquer área. Então só você que entendeu. Vamos ficar de pé e orar por isso? Agora presta atenção, você pode ficar de pé, mas me ouça. O que eu quero dizer com ficar de pé para a gente orar por isso? Você vai ter que ter consciência por que você ficou de pé. Talvez você ficou de pé porque você é avarento. Não dê outro nome para o problema. Diga, eu sou avarento para você mesmo. Senhor, eu estou ficando de pé porque eu preciso quebrar isso na minha vida. Chega, eu não vou ser mais esse homem, essa mulher, esse rapaz, essa moça avarento. Me perdoe. Você pode fechar os seus olhos e já ir orando. Você pode ficar de pé a hora que você quiser para a gente orar juntos. Mas fecha os seus olhos e comece a orar por isso. Se você tem sido uma pessoa que não honra a Deus com os seus bens, peça perdão a Deus e diga, chega, a partir de hoje será diferente. Põe a mão no seu coração, que ele vai dizendo para Deus, Senhor, me perdoe por imaginar que está tudo nas minhas mãos, que é a força do meu braço, que é a minha capacidade intelectual, que são meus amigos. Pai, me perdoe. Vai falando com Deus. Se você entende que você está negligenciando o cuidado financeiro com a sua família, peça perdão a Deus e decida mudar isso hoje. Não estou olhando para o meu dinheiro de forma coerente, não estou olhando para o meu dinheiro de forma justa. Pessoas que, homens usam o dinheiro muito mais do que as mulheres, e vice-versa, isso não é justo, é da casa, é da família, a gente precisa querer o melhor para o outro. Começa a pedir perdão para Deus, queridos, isso pode mudar a vida da nossa igreja, isso pode mudar a nossa vida. Senhor Jesus, nós estamos de pé diante do Senhor, como um ato de confissão, cada um com a sua história colocada diante do trono da Tua graça, cada um com a sua história, gente marcada, Senhor, gente marcada por ensinamentos errados, pessoas traumatizadas na vida por um pai, por uma mãe que foram avarentos, ou foram pessoas que gastaram tudo dissolutamente, pessoas que não sabem aproveitar o que têm, gente que não vê o dinheiro como bênção, pessoas que não vê a possibilidade de ser bênção na vida de outros, mantém as mãos fechadas. Pai, tanto problema nós temos nessa área, mas olha para a nossa comunidade agora de manhã, Senhor. Nós estamos de pé diante do Senhor, confessando tudo isso, e muito mais do que confessando, Senhor, nós estamos abrindo aqui o nosso coração e pedindo ao Senhor, Pai, hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida, e nós não seremos mais assim. Nós queremos mudança, transformação, nós queremos uma vida diferente. Nós cremos que um dia para o Senhor é como 1000 anos. O Senhor pode reverter a sorte de pessoas aqui hoje, Senhor. O Senhor pode abrir portas que estavam fechadas há décadas, que pareciam impossíveis. O Senhor pode abrir essa porta agora, para a honra e para a glória do nome de Jesus. O Senhor pode também fechar portas para que a gente não entre por caminhos errados, para que a gente não coloque o nosso pé na armadilha, Senhor. Pai, eu oro sobre jovens, adolescentes, que precisam pautar a sua vida financeira de forma correta, que o Teu Espírito haja agora neles, nos pais, que essa igreja se preocupe com a saúde total das pessoas que vêm aqui. Pai, quem sabe nessa manhã vai levantar alguém aqui que tem uma mente brilhante para lidar com finanças e vai se voluntariar a ajudar famílias. Quem sabe a nossa arrecadação vai triplicar a partir de hoje, porque nós vamos entender que juntos nós podemos fazer muito por esse mundo, Senhor. Simplesmente dando, participando, ajudando, contribuindo. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia.
Continua orando por você, que deixa o Espírito de Deus ir revelando a você o que precisa entrar, o que precisa sair da sua vida com relação às finanças. E eu quero ministrar uma bênção sobre vocês. Seu pastor ainda vem, mas eu quero ministrar uma bênção sobre vocês. A bênção que é uma comissão do Senhor para o seu povo através dos sacerdotes. A bênção não é minha, a bênção é do Senhor. Ele te ama, Ele morreu por você, Ele morreu para que você tenha uma vida equilibrada em todos os aspectos. Jesus morreu para que nós fôssemos livres, inclusive da cadeia da avareza, do imediatismo, de todas essas coisas, de uma vida sem equilíbrio. Ele nos libertou para Ele. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós nessa manhã levante a sua face e nos dê shalom. Shalom não é paz apenas pela ausência de conflito, shalom é vida equilibrada, shalom é boa família, shalom é vida emocional equilibrada, é vida financeira equilibrada, shalom é prosperidade, shalom é confiança em Deus, shalom é paz no seu coração. Que isso seja sobre nós nessa manhã, para a honra e para a glória de Deus Pai. Você diz amém?